A gente começa aqui mais uma aula no canal Universo Filosófico e hoje o tema é sobre mitologia. A gente vai fazer aqui uma introdução à visão mítica do mundo. E para ajudar ainda mais nessa introdução, para saber o que é mitologia, o que são os mitos, do que se trata, a gente também vai responder aqui algumas questões para intensificar, para melhorar, para ajudar, para auxiliar ainda mais a compreensão dessas narrativas mitológicas, tá bom? Então, vamos aqui para fazer uma breve apresentação sobre a visão mitológica do mundo. Primeiramente, o que são os mitos? Os mitos, pessoal, são a forma mais antiga de crença, é a primeira tentativa do ser humano aí, né, de tentar se relacionar com o mundo, com o sobrenatural e explicar o universo manifestado, a vida e a própria condição humana. Portanto, os mitos buscavam explicar coisas que as pessoas não conseguiam compreender. E para isso, existia sempre uma narrativa mitológica, existia sempre uma narrativa mítica. Não é à toa que todas as civilizações antigas vão ter lá o seu arcabouço de histórias mitológicas. Nós temos aí a mitologia egípcia, nós temos a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia da Mesopotâmia. E aí é claro que depois eu vou gravar umas aulas, né? Não um vídeo, né? Mas várias aulas sobre a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, pessoal, vou colocar aqui no canal, depois uns vídeos, é o relato mítico mais antigo que se tem notícia, ali da Mesopotâmia. E depois também eu vou trazer aqui para vocês, no canal, várias aulas, eu acredito que umas 3 a 4 aulas, sobre a Teogonia de Hesíodo, para explicar também aí a esse livro tão poema de Hesíodo, né, tão belíssimo que é a Teogonia, que conta aí a origem dos deuses e do universo. Pessoal, vamos aqui passar para o próximo slide. Quem narrava os mitos? Os poetas rapsódios, por exemplo, na Grécia Antiga, e os xamãs nas tribos indígenas, por exemplo, né, os sacerdotes e por aí vai. Mas naquele tempo dessas mitologias, né, quando se teve o apogeu dessas narrativas míticas, acreditava que os poetas, por exemplo, na Grécia Antiga, os xamãs, né, aí nas tribos indígenas, eram escolhidos pelos deuses, pelas deusas ou pelos espíritos da natureza. E aí eles tinham uma revelação, né, do conhecimento, dos acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Portanto, e por isso, as narrativas míticas, as histórias contadas por eles eram consideradas sagradas e incontestáveis, pois tratava-se aí de uma revelação divina. Não é à toa que hoje, na nossa cultura, por exemplo, nós temos aqui a Bíblia. A Bíblia é dita por muitos, né, para quem acredita aí que a Bíblia é uma carta enviada por Deus, uma revelação divina aos homens, acredita aí no caráter sagrado da Bíblia, por exemplo. Pois bem, né, nós temos aqui a teogonia. Acreditava-se que a teogonia era uma revelação das musas para Hesíodo, por exemplo. Então, a teogonia, ela tinha também o seu caráter sagrado, o seu caráter divino. Portanto, também era dita como algo incontestável. Então, as mitologias, elas tinham essas duas características importantes que eu quero enfatizar nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje. É a primeira, né? É a primeira forma de explicar o universo, de se relacionar com ele, com o sobrenatural, com a condição humana, com as manifestações físicas, né, do universo. Então, é a primeira maneira de explicar tudo isso. A segunda é que se tratava-se de algo incontestável, porque acreditava-se aí que era uma revelação divina, uma revelação dos deuses, uma revelação das musas, uma revelação dos espíritos da natureza ou dos ancestrais, né? Então, há aí também esse caráter incontestável, porque se tratava de uma revelação divina, uma revelação sagrada. Bom, então, pessoal, para ajudar aí a gente compreender ainda mais esse pensamento mítico, essa visão mitológica do mundo, essa compreensão mítica do universo manifestado, da condição humana, dos fenômenos da natureza. Então, vamos resolver algumas questões aqui, algumas questões que caíram no vestibular da UES para ajudar nessa compreensão. Por exemplo, essa questão aqui caiu no vestibular da UES de 2020.1, na segunda fase, que fala o seguinte:
Antes do surgimento do pensar racional filosófico, os povos antigos possuíam outra maneira de explicação do mundo, o pensamento mítico. Considerando as características do conhecimento mítico, atente para o que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Pessoal, então, tendo em mente aquilo que a gente já falou aqui no início da aula, vamos aqui ver o que é verdadeiro, o que é falso aí nas alternativas. Vamos lá para a primeira afirmativa. Eu falo o seguinte: a mitologia foi a segunda forma de explicação sobre o mundo, sucedendo às explicações fornecidas pelas ciências dos antigos povos, como a agrimensura e a astrologia. Pessoal, a mitologia não foi a segunda, a terceira, a quarta explicação sobre o mundo, mas sim a primeira explicação sobre o universo manifestado, sobre a vida, sobre a condição humana. Então, essa alternativa que você já pode marcar F. A mitologia foi a primeira forma de explicação sobre o universo, tá bom? Então, vamos aqui para a segunda afirmativa, que fala o seguinte: os mitos eram transmitidos por gerações, principalmente através da forma narrativa, e faziam parte da tradição cultural de um povo, não sendo originários da criação por parte de um indivíduo específico. De fato, pessoal, as narrativas míticas eram passadas oralmente, né, de boca a boca, eram histórias contadas e não eram aí apenas de criação de um único indivíduo específico. Bom, então nós temos aí também a alternativa, a segunda alternativa como verdadeira, também não, né? A primeira está falsa e a segunda é verdadeira. Vamos aqui para a terceira afirmativa, que fala o seguinte: a mitologia explicava a origem do mundo e dependia da adesão pelas pessoas de um conjunto de verdades ditas como inquestionáveis e imunes à crítica. De fato, pessoal, a mitologia ela tinha esse caráter inquestionável e também imune à crítica. Porque, como a gente viu anteriormente, as mitologias, as narrativas míticas eram consideradas histórias sagradas, por isso inquestionáveis e imunes à crítica. Então nós temos aí também a terceira afirmativa como verdadeira. E a quarta afirmativa fala o seguinte: baseado principalmente nas forças da natureza, a physis, as mitologias antigas, ao contrário das religiões que as sucederam, evitavam recurso a forças sobrenaturais como fonte de explicação da existência. Pessoal, o que mais a gente vê nas histórias místicas são o recurso ao sobrenatural, aos deuses. Então, o que vai se recorrer a physis são os primeiros filósofos, os pré-socráticos, e aí vai ser tema para outros vídeos, tá bom? Então, a alternativa 4 está falsa. Então, nosso gabarito aqui é F, V, V e F. Bom, então, nós temos aqui a alternativa A. Então, o nosso item aqui, resposta item. Deixa eu sair aqui da tela. Opa, resposta item A, tá bom? F, V, V, F. A próxima questão fala o seguinte: atente para a seguinte passagem. Sim, essa questão caiu no vestibular 2020.2, na primeira fase aí do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que fala o seguinte: atente para a seguinte passagem que expressa uma das mais importantes formas de explicação e de interpretação do mundo e da vida. E aí abre aspas. Odin é o mais poderoso e o mais velho dos deuses. Ele conhece muitos segredos. Abre mão de um dos seus olhos em troca de sabedoria. Odin tem muitos nomes. É o pai de todos, o senhor dos mortos e o deus da força. Então, nós temos aí a referência do texto, né? Do Neil Gaiman, mitologia nórdica. E aqui vem o comando da questão. Sobre esta forma de explicação da realidade, é correto afirmar que A. Se trata da forma racional filosófica de pensamento subjacente à cultura dos povos na antiguidade, tais como os gregos, romanos e os nórdicos. Pessoal, se trata aí de uma forma racional filosófica de explicação do mundo, da mitologia? Não. Bom, então essa alternativa aqui está incorreta. É uma maneira mitológica de explicação do universo, do mundo. B. Se refere ao conhecimento artístico,
tão característico das formas de expressão do início da vida social humana. Vamos aqui para C. Representa a maneira mitológica de explicação da realidade, baseada essencialmente na existência de seres sobrenaturais que conduzem a vida humana. Então, nós temos aí o nosso gabarito, a letra C, tá bom? Então, vamos aqui para a letra D, né? Só para descartar. Explicita o conhecimento científico ainda em seu início, baseado na proposição de percepções hipotéticas sobre a origem dos humanos a partir das divindades. Pessoal, não se baseia aí em um conhecimento científico, mas sim no conhecimento mítico, no conhecimento mitológico, para explicar aí o universo, a vida e a condição humana, por exemplo. Bom, então nós temos aí nosso gabarito, resposta letra C. Vamos aqui para mais uma, né, que caiu aí no vestibular de 2020 da UES, no vestibular na segunda fase, 2020.2, que fala o seguinte, deixa eu sair aqui da tela, né? A passagem que se apresenta a seguir revela uma narrativa mítica e um contexto de explicação e de interpretação do mundo. Abre aspas, fala o seguinte: existem novos deuses crescendo nos Estados Unidos, apoiando-se em laços cada vez maiores de crenças, deuses de cartão de crédito e de autoestrada, da internet, de telefone, de rádio, de hospital, de televisão, deuses de plástico, de bip e de neon, deuses orgulhosos, gordos e tolos, inchados por sua própria novidade e por sua própria importância. Eles sabem da nossa existência e têm medo de nós e nos odeiam, disse Odin. Vocês estão se enganando se acreditam que não. Eles vão nos destruir se puderem. É hora de a gente se agrupar. É hora de agir. Pessoal, essa parte aqui é do texto de um livro, né, do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Virou até série também. Então, falando sobre o pensamento mítico, a visão mitológica do mundo, vamos aqui responder essa questão também, tá bom? Considerando as características do conhecimento mítico e a citação acima, atende para o que se afirma a seguir e assinale V ao que for verdadeiro e F para o que for falso. Pessoal, as alternativas falam o seguinte: a narrativa mítica foi a primeira e mais duradoura forma de explicação do mundo, persistindo até os dias atuais, mesmo que de forma não preponderante. Pessoal, a narrativa mítica foi a primeira explicação duradoura do universo? Sim, né? A primeira forma de explicar o universo foi as narrativas míticas. E ainda até hoje elas estão em voga também. Não de maneira preponderante, né? Como se diz na questão. Mas a nossa alternativa aí, a primeira, está verdadeira. Bom, vamos aqui para a segunda alternativa. A interpretação do mundo e dos acontecimentos baseada na existência de divindades supremas reflete a necessidade humana por respostas que nem mesmo a ciência pode dar. A mitologia, as mitologias, elas dão sim uma resposta, uma compreensão mitológica sobre o mundo, mas a ciência também ela é capaz de dar respostas a uma compreensão racional aí sobre o universo, utilizando aí o método científico, tá bom? Então, essa alternativa está errada. Divindades são criaturas eternas e sobrenaturais. Elas existem de fato e não podem ser representadas por objetos ou por pessoas. Pessoal, a primeira parte, né, é que afirma que as criaturas sobrenaturais existem, aí é questão de crença, né? Então, realmente aí não poderia dizer se estava falso ou não, mas quando se fala que os seres sobrenaturais não podem ser representados por objetos ou por pessoas, aí torna a alternativa falsa. O que mais a gente vê são objetos representando divindades e seres sobrenaturais. Os seres sobrenaturais podem sim ser representados aí por objetos e por pessoas, tá bom? Vamos aqui para a quarta. Persiste, mesmo na sociedade contemporânea, o que era habitual das civilizações totêmicas, o culto de objetos concretos, às quais se atribui o poder de controle sobre a vida dos indivíduos. Pessoal, ainda hoje há um culto a objetos, né? Você acredita que objetos têm um poder sobrenatural? Claro que sim, né? As pessoas usam aí pé de coelho, amuleto da sorte, representações aí também de estátuas sobre algumas divindades, alguns seres sobrenaturais, espirituais, santos. Então nós temos aí também um culto por objetos concretos. Então hoje
na sociedade atual ainda persiste esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura, tá bom? Então, a alternativa 4, a afirmativa 4 está correta. Então, nós temos aí verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, uma introdução ao pensamento mítico, à visão mitológica do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Se você quer adquirir também o meu livro, entra lá em contato comigo lá no meu Instagram, e o link está aí na descrição desse vídeo. Você fala diretamente comigo e adquire o livro O Amor Segundo os Filósofos Gregos, de minha autoria. Bom, então se inscreve aí no canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.